Quando o gerente apontou o dedo para a porta e ordenou que o idoso saísse imediatamente, ninguém no restaurante ousou se mexer. O silêncio pesado caiu sobre o salão. Mas então uma voz tremeu no ar. Era da garçonete novata, aquela que todos achavam tímida demais, que não tinha boca para nada. Ela saiu de trás do balcão e ficou entre o gerente e o idoso. E naquele momento, ninguém imaginava quem realmente estava sentado naquela mesa. O sino da porta tocou quando Joaquim entrou no restaurante. Eram quase 6 da tarde, de uma quinta-feira comum. O salão estava no ritmo calmo entre o almoço e o jantar. Poucas mesas ocupadas. Joaquim parou por um instante na entrada, observando o ambiente com aquele olhar de quem revisita um lugar conhecido. Ele vestia uma camisa azul desbotada, calça simples e sapatos gastos pelo tempo. Os cabelos brancos estavam penteados com cuidado. As mãos, marcadas por anos de trabalho, seguravam uma carteira velha de couro. Nada nele chamava a atenção. Era apenas mais um cliente. Lívia estava perto do balcão, organizando guardanapos com as mãos nervosas. Era seu terceiro dia de trabalho. Cada movimento ainda parecia errado. Cada pedido a deixava insegura. Quando viu o idoso parado na entrada, ela respirou fundo e foi até ele. "Boa tarde, pode sentar onde preferir", disse ela, tentando soar confiante. Joaquim sorriu de leve e escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Lívia trouxe o cardápio e colocou um copo de água na frente dele. Suas mãos tremiam um pouco. Ela ainda não tinha pegado o jeito das bandejas. "Obrigado, moça", disse Joaquim, com uma voz calma e educada. Ele abriu o cardápio devagar, lendo cada página com atenção. Lívia ficou ali, esperando. Depois de alguns minutos, ele apontou para um item. "Vou querer este aqui, o filé de frango grelhado." Lívia anotou no bloquinho. "Alguma bebida?" "Só água mesmo. Obrigado." Ela acenou e foi levar o pedido para a cozinha. Quando virou, viu Paulo, o gerente, observando tudo de braços cruzados. Ele era um homem alto, de ombros largos, com uma postura que intimidava qualquer um. Seus olhos escuros acompanhavam cada movimento dos funcionários como um fiscal. Ninguém ali gostava dele, mas todos o temiam. Paulo fez um sinal para que Lívia se aproximasse. Ela engoliu seco e foi até ele. "Você ofereceu bebida?" perguntou ele baixo, mas firme. "Ofereci sim. Ele só quis água." "E sobremesa? Você ofereceu sobremesa?" Lívia piscou confusa. "Ele nem comeu ainda." "Não importa. Você planta a ideia desde o começo. Volta lá e oferece uma entrada. Depois uma bebida de verdade. Depois sobremesa. Esse cliente pediu o prato mais barato do cardápio. Você precisa fazer ele gastar mais." Lívia sentiu o estômago apertar. Ela olhou para Joaquim, que estava quieto na mesa, olhando pela janela. "Mas ele parece satisfeito com o que pediu." Paulo deu um passo à frente. Sua voz ficou mais dura. "Lívia, aqui não é caridade. Cada mesa precisa render. Se você quer ficar, aprende isso rápido. Agora vai lá e faz o que eu mandei." Ela assentiu, sentindo o rosto esquentar. Voltou até a mesa de Joaquim, forçando um sorriso. "Senhor, esqueci de perguntar. Não quer uma entradinha? Temos uns pastéis muito bons. Ou talvez um refrigerante? Suco natural?" Joaquim ergueu os olhos e a encarou com gentileza. "Não, obrigado, moça. Estou bem assim." "Tem certeza? A casa oferece..." "Tenho sim. Obrigado pela atenção." Lívia voltou para o balcão, sentindo o peso do olhar de Paulo. Ele balançou a cabeça, desaprovando. Não disse nada, mas o silêncio dele já era uma bronca. Os minutos passaram devagar. Lívia trouxe o prato de Joaquim. Ele agradeceu, começou a comer em silêncio. Mastigava devagar, observando o salão com atenção. Olhava para as paredes, para os quadros, para o movimento dos garçons. Parecia estudar cada detalhe. Lívia percebeu isso,
mas não entendeu o porquê. Joaquim não era apressado, não estava no telefone, não parecia ter pressa alguma, apenas observava. Depois de um tempo, ela voltou à mesa para ver se estava tudo bem. Como está a comida? Muito boa, respondeu Joaquim. Este lugar está bonito, bem cuidado. Obrigada. Trabalho aqui há pouco tempo, mas todo mundo fala que o restaurante tem uma história bonita. Joaquim sorriu de leve, mas não disse nada. Apenas assentiu. Lívia ia se afastar, mas a curiosidade bateu. O senhor já veio aqui antes? Joaquim pausou. Olhou para ela com uma expressão difícil de ler. Faz tempo, disse ele, voltando a comer. Havia algo na voz dele, algo que Lívia não conseguiu identificar. Não era tristeza, não era saudade, era outra coisa, algo mais fundo. Ela ia perguntar mais, mas sentiu os olhos de Paulo queimando em suas costas. Ele estava vindo na direção dela. Lívia. Chamou ele alto o suficiente para o salão inteiro ouvir. Você está aqui para trabalhar ou para bater papo? O rosto dela queimou de vergonha. Joaquim baixou os olhos para o prato, desconfortável. Desculpa, eu só estava verificando se... Vai lá para a cozinha buscar os pedidos da mesa 6. Agora. Lívia abaixou a cabeça e saiu rápido. Sentia os olhares dos outros garçons. Alguns com pena, outros aliviados por não serem eles. Joaquim continuou comendo, mas agora mais devagar ainda. Ele não olhava mais ao redor, apenas para o prato, como se tivesse perdido o interesse. Meia hora depois, ele terminou. Limpou a boca com o guardanapo e chamou Lívia com um gesto discreto. A conta, por favor. Lívia trouxe, ele pagou à vista, com notas velhas cuidadosamente dobradas. Deixou uma gorjeta pequena, mas honesta. Obrigado pela atenção, moça, disse ele levantando. Eu que agradeço, senhor. Mas Joaquim não se levantou. Ele ficou sentado, olhando pela janela. Os dedos tamborilavam de leve na mesa vazia, como se esperasse algo. Ou alguém. Lívia passou por ele depois de alguns minutos. Tudo bem, senhor? Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigado. Só vou ficar mais um pouco, se não tiver problema. Claro que não. Mas quando ela virou, viu Paulo observando. Ele olhou para o relógio, depois para Joaquim. Seu rosto fechou. Joaquim ficou ali por mais meia hora, apenas olhando, observando o movimento, as pessoas entrando e saindo, como se procurasse por algo nas paredes, nos rostos, no ar. Quando finalmente se levantou, já eram quase 7 da noite. Ele caminhou devagar até a porta. Parou. Virou e olhou mais uma vez para o salão. Seus olhos percorreram as paredes, o teto, a decoração. Havia algo ali, algo que ninguém mais via. Então, ele saiu. Lívia ficou parada, segurando a bandeja vazia, com uma sensação estranha no peito. Não sabia explicar, mas sentia que aquele homem não era apenas um cliente qualquer. E pelo jeito que Paulo continuava olhando para a porta com irritação, talvez ele também tivesse sentido isso. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Joaquim voltaria. E quando voltasse, nada naquele restaurante seria como antes. Na manhã seguinte, Lívia chegou ao restaurante com o estômago embrulhado. Tinha dormido mal, repassando a cena de Paulo gritando com ela na frente de todos. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Joaquim, desconfortável, abaixando a cabeça. Ela entrou pela porta dos fundos e foi direto trocar de roupa. No vestiário, encontrou Márcia, uma garçonete mais velha que trabalhava ali há anos. Bom dia, disse Lívia, forçando um sorriso. Márcia apenas acenou, amarrando o avental. Havia algo pesado no ar. Ontem eu fiz algo errado? Perguntou Lívia hesitante. Márcia parou o que estava fazendo e olhou para ela com uma expressão cansada. Você conversou com um cliente. Paulo não gosta disso, mas eu só perguntei se a comida estava boa. Não importa. Aqui você atende, cobra e pronto.
Conversa não enche caixa. Márcia fechou o armário e foi saindo. Antes de atravessar a porta, virou. Um conselho: não chame atenção. Faz o seu trabalho e fica invisível. É assim que a gente sobrevive aqui. Lívia ficou sozinha no vestiário, sentindo o peso daquelas palavras. Sobreviver. Como se trabalhar ali fosse uma batalha diária. O turno começou tranquilo. Poucas mesas no almoço. Lívia atendia rápido, sem conversar, sem sorrir muito. Fazia exatamente o que Paulo queria, mas por dentro sentia que estava perdendo algo. A vontade de ser gentil, a vontade de tratar as pessoas com carinho. Por volta das 3 da tarde, o sino da porta tocou. Lívia ergueu os olhos. Era Joaquim. Ele entrou devagar, com a mesma roupa simples de sempre. Olhou ao redor e escolheu a mesma mesa do dia anterior, a do canto, perto da janela. Lívia sentiu o coração acelerar. Não sabia por quê, mas ficou feliz em vê-lo. Pegou o cardápio e foi até a mesa. Boa tarde, senhor. Que bom ver o senhor de novo. Joaquim sorriu. Boa tarde, moça. Gostei tanto ontem que resolvi voltar. Ela sentiu um calor no peito. Um cliente que voltou. E não por causa da comida cara, mas por algo que ela não entendia ainda. Vai querer o mesmo prato? Pode ser. E uma água, por favor. Lívia anotou e foi até a cozinha. Quando passou pelo balcão, Paulo estava lá, conferindo papéis. Ele ergueu os olhos e viu Joaquim sentado. De novo esse aí? Murmurou com irritação. Lívia fingiu não ouvir e entregou o pedido para a cozinha. Mas Paulo não deixou passar. Lívia, vem aqui. Ela foi, já sentindo a bronca vindo. Esse cliente de ontem voltou. Mesma mesa, mesmo prato barato. Paulo cruzou os braços. Você vai fazer diferente hoje. Oferece entrada, bebida, sobremesa. Insiste. Educação não paga conta, entendeu? Entendi. E não fica batendo papo. Atende e sai. Lívia voltou para o salão, mas dessa vez algo dentro dela se revoltou. Joaquim era educado, pagava certinho, não dava trabalho. Por que Paulo implicava tanto com ele? Quando levou o prato, Joaquim agradeceu e começou a comer. Novamente, ele comia devagar, observando tudo ao redor. Lívia reparou que ele olhava muito para uma parede específica, onde havia uma foto antiga, emoldurada, do restaurante na inauguração. Curiosa, ela voltou à mesa depois de alguns minutos. Tudo bem com a comida? Perfeita, respondeu Joaquim, limpando a boca. Lívia hesitou, mas não resistiu. Posso perguntar uma coisa? O senhor fica olhando muito para aquela foto ali. Conheceu o restaurante quando abriu? Joaquim parou. Olhou para a foto na parede. Seus olhos ficaram distantes, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. Conheci, sim. Faz muitos anos. Deve ter mudado bastante, né? Mudou e não mudou. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. O lugar continua bonito, mas algumas coisas se perdem com o tempo. Lívia não entendeu bem, mas sentiu que havia dor naquelas palavras. Ia perguntar mais, mas uma voz cortou o momento. Lívia! Era Paulo, vindo direto na direção deles, com passos firmes e rosto fechado. Ela se afastou da mesa rapidamente, mas já era tarde. Quantas vezes eu preciso falar? Paulo parou ao lado da mesa, olhando para Lívia com raiva contida. Você está aqui para trabalhar, não para fazer amizade. Joaquim baixou os olhos, desconfortável. Alguns clientes nas outras mesas começaram a olhar. Desculpa, eu só estava... Vai para a cozinha. Agora. Lívia saiu, sentindo as lágrimas queimando nos olhos. Passou direto para os fundos, onde ninguém podia vê-la. Apoiou as mãos na pia e respirou fundo, tentando se controlar. Márcia apareceu ao lado dela. Eu avisei, disse ela, sem maldade, apenas cansaço. Paulo não perdoa. Ele acha que ser duro é ser eficiente.
Mas eu não fiz nada de errado. O homem é educado, paga certinho. Ele não gasta o suficiente. É isso que importa para o Paulo. Márcia suspirou. Olha, eu entendo você, mas se quiser ficar aqui, para de se importar. É o jeito. Lívia limpou os olhos e voltou para o salão. Joaquim ainda estava lá, terminando o prato. Ela não ousou se aproximar de novo. Quando ele pediu a conta, Lívia trouxe em silêncio. Joaquim pagou, deixou a gorjeta e levantou para sair. Mas antes de ir embora, ele parou ao lado dela. Moça, não deixa ninguém tirar sua gentileza. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Ele sorriu de leve. Até breve. E saiu. Lívia ficou parada, segurando a bandeja, com aquelas palavras ecoando na cabeça. Paulo passou por ela, olhando para a porta com desprezo. Se ele voltar amanhã, você me avisa antes de atender. Tô cansado de cliente que não rende. Lívia não respondeu. Mas uma coisa ela sabia. Se Joaquim voltasse, ela não ia deixar Paulo humilhá-lo de novo. E algo lhe dizia que Joaquim voltaria, porque ele não vinha ali só pela comida. Ele vinha por outro motivo, um motivo que ninguém ainda sabia. No terceiro dia, Joaquim chegou no mesmo horário, 3h15 da tarde, como se fosse um compromisso marcado. Lívia viu quando ele atravessou a porta. Dessa vez, sentiu um aperto no peito. Sabia que Paulo não ia deixar passar. Ela olhou para o gerente que estava no balcão e viu o rosto dele endurecer assim que Joaquim entrou. Joaquim foi direto para a mesma mesa, sentou, ajeitou a cadeira e ficou esperando. Lívia pegou o cardápio, mas antes que pudesse dar um passo, Paulo a segurou pelo braço. Eu atendo essa mesa, disse ele seco, mas vai organizar as mesas do fundo. Lívia sentiu um frio na barriga. Aquilo não era bom sinal. Ela foi para o fundo do salão, mas ficou de olho. Outros garçons também perceberam a tensão. Márcia passou por ela e sussurrou. Não se envolve. Seja lá o que ele vai fazer, não se envolve. Paulo caminhou até a mesa de Joaquim com passos pesados. Parou na frente dele, de pé, sem pegar o bloquinho, sem sorrir. Boa tarde, disse Joaquim, educado como sempre. Paulo não respondeu o cumprimento. O senhor tem vindo aqui todos os dias. Joaquim piscou, surpreso com o tom. Sim, eu gostei do lugar. A comida é boa. O senhor pede sempre a mesma coisa. O prato mais barato. Fica mais de 1 hora ocupando a mesa. Não pede bebida, não pede sobremesa, não consome. O salão começou a silenciar. Clientes nas outras mesas pararam de conversar. Os garçons desaceleraram o passo. Joaquim franziu a testa. Eu pago o que consumo. Sempre deixo gorjeta. Isso aqui é um restaurante, não um abrigo. Paulo cruzou os braços. A gente precisa de cliente que gasta, não de gente que vem passar o tempo. O rosto de Joaquim ficou vermelho, não de raiva, de vergonha. Eu não estou fazendo nada de errado. Está ocupando espaço. Paulo apontou para a porta. Sugiro que o senhor procure outro lugar. Lívia sentiu algo explodir dentro dela. As mãos tremeram. O coração disparou. Ela deu um passo à frente, mas Márcia segurou seu braço com força. Não faz isso, sussurrou Márcia. Você vai perder o emprego. Mas Lívia viu Joaquim abaixar a cabeça. Viu ele pegar a carteira velha com as mãos trêmulas. Viu a humilhação estampada no rosto dele. E não conseguiu ficar parada. Ela soltou o braço de Márcia e caminhou até a mesa. Paulo. Ele não fez nada de errado. Todos os olhos se voltaram para ela. O silêncio ficou ainda mais pesado. Paulo virou devagar, encarando Lívia com uma frieza que cortava. Volta para o seu lugar. Ele pagou. Ele foi educado. Ele tem direito de estar aqui. Eu não pedi sua opinião. Mas eu não posso ficar quieta vendo isso. A voz de Lívia tremeu, mas ela não recuou. Ele é um cliente, merece respeito. Paulo deu um passo na direção dela, alto, intimidador. Você trabalha aqui há 3 dias. 3.
E acha que pode me dizer como administrar esse lugar? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que... Cala a boca. O salão inteiro congelou. Ninguém respirava. Lívia sentiu as lágrimas subirem, mas engoliu seco e continuou de pé. Não ia abaixar a cabeça. Não dessa vez. Paulo apontou para Joaquim. Esse homem veio aqui 3 dias seguidos, sempre pedindo o mínimo, sempre ficando mais tempo que o necessário. E sabe o que eu acho? Que ele não tem dinheiro para estar aqui. E eu não vou deixar essa mesa ocupada por alguém que não consome. Joaquim levantou devagar. Sua voz saiu baixa, mas firme. Eu vou embora. Não quero causar problema. Não! Lívia se colocou entre Paulo e Joaquim. Ele não precisa sair. Ele pagou. Ele tem o direito... Você está demitida. A voz de Paulo explodiu no salão. Silêncio absoluto. Lívia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Mas mesmo assim, não se moveu. Tudo bem, disse ela com a voz embargada. Mas antes de eu sair, eu vou dizer uma coisa. Esse homem foi mais educado, mais respeitoso e mais digno do que você em todos esses dias. E se você não vê valor nisso, então o problema não é dele, é seu. Paulo cerrou os punhos. O rosto ficou vermelho de raiva. Sai daqui agora! Joaquim tocou de leve no ombro de Lívia. Moça, não precisa fazer isso por mim. Eu já vou. Não, senhor. Lívia olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. O senhor não fez nada de errado. E eu não vou deixar ninguém dizer que fez. Nesse momento, a porta do restaurante se abriu. Um homem de terno entrou. Cabelos grisalhos, porte sério, olhar atento. Ele parou ao ver a cena. Era o dono do restaurante. Ele olhou para Paulo, depois para Lívia, depois para Joaquim. E quando seus olhos pousaram em Joaquim, algo mudou. Seu rosto se abriu em uma expressão de choque, de surpresa, de emoção. Joaquim? A voz dele saiu baixa, quase incrédula. O salão inteiro virou para olhar. Joaquim ergueu os olhos. E pela primeira vez em 3 dias, ele sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Oi, Miguel. Paulo piscou confuso. Lívia também. Miguel atravessou o salão com passos rápidos e parou na frente de Joaquim. Seus olhos estavam marejados. Meu Deus! Quanto tempo? Joaquim apenas acenou, ainda sorrindo. Miguel virou para Paulo, e o olhar que ele deu para o gerente era de pura fúria contida. O que está acontecendo aqui? Paulo engoliu seco. Pela primeira vez, ele parecia pequeno. E nesse momento, todos perceberam. Aquele idoso que Paulo tentou expulsar não era um cliente qualquer. Era alguém que o dono conhecia. Alguém importante. Mas ninguém ali sabia o quanto. Paulo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para Miguel, depois para Joaquim, tentando entender o que estava acontecendo. Eu estava apenas resolvendo uma situação, gaguejou Paulo. Miguel não tirou os olhos dele. A raiva estava ali, contida, mas visível. Que situação! Esse cliente vem aqui há 3 dias, sempre pede o prato mais barato, fica ocupando mesa por mais de 1 hora. Eu apenas... Você apenas o quê? Miguel deu um passo à frente. Estava expulsando ele? Paulo engoliu seco. Eu estava administrando o espaço. A gente precisa de mesas para clientes que consomem mais. Clientes que consomem mais? Miguel balançou a cabeça, incrédulo. Você sabe quem é esse homem? Paulo olhou para Joaquim, sem entender. Não, Esse homem, Miguel apontou para Joaquim com a voz embargada, é a razão desse restaurante existir. O silêncio no salão era total. Todos os clientes e funcionários estavam paralisados, ouvindo cada palavra. Lívia, ainda parada ao lado de Joaquim, sentiu o coração disparar. Ela olhou para o idoso, que permanecia calmo, quase envergonhado com a atenção. Miguel virou para Joaquim. Quanto tempo faz? 10 anos. 12, respondeu Joaquim baixinho. 12 anos.
Miguel passou a mão pelo rosto, emocionado. Eu te procurei. Mandei carta. Tentei te encontrar. Você sumiu. Joaquim deu de ombros. Achei melhor assim. Miguel balançou a cabeça. Você nunca aceitou nada. Nunca quis reconhecimento. Mas eu sempre soube que um dia você voltaria. Paulo estava pálido. Seus olhos iam de Miguel para Joaquim, tentando processar. Eu não sabia. Claro que não sabia, explodiu Miguel. Porque você só enxerga dinheiro. Só vê quanto cada mesa rende. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Esse homem salvou minha vida. Quando eu não tinha nada, ele me deu uma chance. Tudo que você vê aqui começou com ele. A voz dele ecoou pelo salão. Ninguém ousava se mexer. Paulo estava pálido, processando o que acabara de ouvir. Miguel virou para Lívia. E você? Quem é você? Lívia deu um passo à frente com as pernas tremendo. Meu nome é Lívia. Eu trabalhava aqui. Trabalhava. Ela não sabia mais o que dizer. Miguel olhou para Paulo. Você demitiu ela? Paulo hesitou. Ela desrespeitou minha autoridade. Se envolveu em algo que não era da conta dela. Ela fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Cortou Miguel. Ela defendeu um cliente que estava sendo humilhado. Ele olhou para Lívia com respeito. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 dias, respondeu Lívia baixinho. Miguel quase sorriu. Um sorriso triste, mas admirado. 3 dias. E você já entendeu o que esse lugar deveria ser? Ele virou para Paulo. Coisa que você não entendeu em 5 anos. Paulo empalideceu ainda mais. Miguel, eu só estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho não é humilhar ninguém. Seu trabalho não é expulsar clientes. Seu trabalho é fazer com que as pessoas se sintam bem aqui. Miguel cruzou os braços. E você falhou. O salão estava em silêncio absoluto. Alguns clientes começaram a levantar os celulares, mas Miguel fez um gesto firme. Guardem isso aqui não é espetáculo, é uma questão de respeito. Os celulares baixaram. Ninguém ousou desobedecer. Miguel voltou sua atenção para Joaquim. Você voltou depois de 12 anos. Por quê? Joaquim deu um sorriso pequeno, meio sem graça. Eu queria ver se o lugar ainda estava de pé, se você tinha conseguido. Ele olhou ao redor. E conseguiu, Miguel. O restaurante está lindo. Você fez um trabalho incrível. Miguel balançou a cabeça. Eu não fiz nada sozinho. Você sabe disso. Joaquim não respondeu. Apenas baixou os olhos. Lívia estava confusa. Não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que havia uma história ali. Uma história profunda e dolorosa. Miguel se virou para Paulo. Você está suspenso a partir de agora. Paulo arregalou os olhos. O quê? Miguel, eu não quero ouvir. Pega suas coisas e vai para casa. A gente conversa depois. Paulo ficou parado em choque. Depois, sem dizer uma palavra, virou e foi para os fundos. Seus passos pesados ecoaram pelo salão. Quando ele sumiu, Miguel suspirou fundo. Passou a mão pelo cabelo e olhou para Lívia. Você não está demitida. Ele fez uma pausa. E a partir de hoje, você trabalha direto comigo. Vou te treinar pessoalmente. Se você quiser ficar, em 30 dias você assume a supervisão de atendimento. Lívia piscou, achando que tinha ouvido errado. O quê? Você fez o certo. Mesmo sabendo que ia perder o emprego, você defendeu o que era justo. Miguel estendeu a mão. Isso é o tipo de pessoa que eu quero na minha equipe, mas você precisa aprender, e eu vou te ensinar. Lívia apertou a mão dele, ainda sem acreditar. Lágrimas desceram pelo rosto dela, mas dessa vez eram de alívio, de esperança. Miguel virou para Joaquim. Você janta comigo hoje, aqui mesmo, e não aceito não como resposta. Joaquim sorriu. Tudo bem. Miguel acenou para os garçons, que ainda estavam parados. Voltem ao trabalho, tá tudo resolvido. O salão aos poucos retomou o movimento.
Mas todos ainda olhavam para Joaquim com curiosidade. Quem era aquele homem? O que ele tinha feito? Lívia não sabia, mas uma coisa ela tinha certeza. Joaquim não era um cliente qualquer, e a história dele com Miguel estava longe de terminar. 2 horas depois, o restaurante estava vazio. O movimento da noite tinha acabado. Apenas alguns funcionários limpavam as mesas e organizavam o salão para o dia seguinte. Miguel pediu para prepararem uma mesa especial, a mesma onde Joaquim tinha sentado nos últimos 3 dias. Ele fez questão disso. Lívia estava nervosa. Miguel tinha pedido para ela ficar. Disse que queria que ela ouvisse a história, que ela merecia saber. Joaquim estava sentado, calmo, com as mãos sobre a mesa. Miguel trouxe uma garrafa de vinho e 2 copos. Serviu um para Joaquim, outro para si. 12 anos, Joaquim. 12 anos sem dar notícia. Joaquim deu um gole pequeno. Eu não queria atrapalhar, você estava construindo sua vida. Miguel balançou a cabeça. Atrapalhar? Você me salvou. E desapareceu como se não tivesse feito nada. Lívia estava ao lado, de pé, sem saber se deveria sentar. Miguel fez um gesto. Senta aqui, Lívia. Você precisa ouvir isso. Ela sentou, com o coração acelerado. Miguel respirou fundo e começou. Há 15 anos eu não tinha nada. Trabalhava como ajudante de cozinha em um boteco no centro. Ganhava mal. Morava num quartinho alugado. Mal conseguia pagar as contas. Ele olhou para Joaquim. Mas eu tinha um sonho. Queria abrir meu próprio restaurante. Joaquim sorriu de leve, como quem já conhecia aquela história. Um dia, eu estava voltando para casa depois do trabalho. Era tarde. E vi um homem caído na calçada. Achei que ele tivesse desmaiado. Fui ajudar. Miguel apontou para Joaquim. Era ele. Lívia olhou para Joaquim surpresa. Eu tinha acabado de sair do hospital, explicou Joaquim com a voz baixa. Problema no coração. Tava tonto. Sentei para descansar e acabei caindo. Miguel continuou. Eu ajudei ele a levantar. Dei água. Fiquei com ele até melhorar. E a gente conversou. Conversamos por horas. Ele me contou da vida dele. Eu contei da minha. Falei do sonho de abrir um restaurante. Miguel sorriu, emocionado. E sabe o que ele fez? Lívia balançou a cabeça, presa na história. Ele me deu dinheiro, disse Miguel. Não um empréstimo, não um investimento. Ele simplesmente me deu o dinheiro que eu precisava para começar. Lívia arregalou os olhos. Quanto? Miguel olhou para Joaquim. Tudo que ele tinha economizado. 30 anos de trabalho. Tudo. O silêncio caiu pesado. Lívia sentiu um nó na garganta. Mas... por quê? Ela perguntou, olhando para Joaquim. Joaquim deu de ombros. Eu não tinha mais ninguém. Minha esposa tinha falecido 2 anos antes. Não tínhamos filhos. Eu trabalhava porque não sabia fazer outra coisa. Mas aquele dinheiro não ia me trazer nada de volta. Ele olhou para Miguel. Mas podia dar a esse rapaz a chance que ele merecia. Miguel limpou os olhos com a mão. Eu disse que ia devolver, que ia pagar cada centavo, e ele respondeu... Miguel pausou emocionado. Ele disse que não queria dinheiro de volta. Ele queria que eu fizesse dar certo, que eu construísse algo bonito, algo que valesse a pena. Lívia estava com os olhos marejados. E você conseguiu? Consegui. Abri o restaurante. Trabalhei dia e noite. E deu certo. Miguel olhou ao redor. Tudo que você vê aqui começou com a bondade dele. Joaquim balançou a cabeça. Não foi bondade. Foi investimento. Eu apostei em você. E você provou que eu estava certo. Miguel serviu mais vinho. Depois que o restaurante abriu, eu quis colocar o nome dele na sociedade. Quis dividir os lucros. Ele recusou tudo. Disse que não queria nada, que só queria ver o lugar prosperar. Miguel fez uma pausa. E então, um dia, ele sumiu. Mudou de cidade. Não deixou telefone. Nada. Joaquim suspirou.
Eu não queria que você se sentisse em dívida comigo. Queria que você tocasse sua vida, sem peso, sem obrigação. Mas eu estava em dívida, disse Miguel com a voz embargada. Eu te devia tudo. Você não me deve nada. Joaquim olhou firme para ele. Você pegou uma chance e fez valer. Isso é mérito seu. Miguel limpou o rosto e respirou fundo. Por que você voltou agora? Joaquim hesitou. Olhou para o vinho no copo, depois para o salão vazio. Porque eu estava com saudade. Saudade de ver o lugar. Saudade de saber se você tinha conseguido. Ele sorriu, triste. E também porque eu não tenho mais muito tempo. Miguel congelou. O quê? Joaquim deu um sorriso cansado. O coração tá fraco. Os médicos disseram que é questão de tempo. Então eu pensei, antes de ir eu queria ver. Queria ter certeza de que fiz a coisa certa. Lívia cobriu a boca com a mão, tentando segurar o choro. Miguel levantou, foi até Joaquim e o abraçou. Um abraço apertado, de gratidão, de dor, de amor. Você fez a coisa certa. Você mudou minha vida. Joaquim retribuiu o abraço, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando se separaram, Miguel limpou os olhos e olhou para Lívia. Agora você entende por que eu fiquei furioso. Por que eu não aceitei o que Paulo fez. Lívia assentiu, incapaz de falar. Miguel virou para Joaquim. A partir de hoje, você come aqui de graça. Sempre. E vai sentar nessa mesa sempre que quiser. Joaquim balançou a cabeça. Não precisa. Eu preciso. Miguel segurou a mão dele. Deixa eu fazer isso, por favor. Joaquim suspirou e sorriu. Tudo bem. Miguel olhou para Lívia. E você? Obrigado por ter defendido ele. Mesmo sem saber quem ele era. Você viu um homem sendo humilhado e não deixou passar. Isso vale mais do que qualquer currículo. Lívia limpou as lágrimas. Eu só fiz o que era certo. Exatamente, disse Miguel. E é isso que eu quero nesse restaurante. Gente que faz o que é certo, não o que é lucrativo. Joaquim ergueu o copo. Um brinde ao rapaz que pegou uma chance e fez valer. Miguel ergueu o dele. E ao homem que me deu essa chance. Os três brindaram. E naquele momento, no meio do silêncio do restaurante vazio, algo se curou. Algo que estava quebrado há 12 anos. Mas ainda havia uma última coisa a resolver. E essa coisa tinha nome: Paulo. Na manhã seguinte, o restaurante abriu com um clima diferente. A notícia do que tinha acontecido se espalhou entre os funcionários. Todos sabiam da história de Joaquim. Todos sabiam que Paulo tinha cometido um erro grave. Lívia chegou cedo. Ainda não acreditava que era a nova supervisora. Entrou pelo portão dos fundos e encontrou Márcia na cozinha preparando café. Bom dia, chefe, disse Márcia com um sorriso. Lívia riu sem graça. Para com isso, eu ainda sou a mesma. Não é, não. Você fez algo que ninguém aqui teve coragem de fazer. Merece o respeito. Lívia sentiu o peito aquecer. Pela primeira vez em dias, sentia que estava no lugar certo. Às 9 da manhã, Miguel chegou. Ele chamou todos os funcionários para uma reunião rápida no salão. Garçons, cozinheiros, ajudantes, todo mundo parou o que estava fazendo. Miguel ficou de pé na frente de todos, sério. Vocês já sabem o que aconteceu ontem, e eu sei que deve ter muita conversa rolando, então eu vim esclarecer as coisas. Ele respirou fundo. Paulo não trabalha mais aqui. Um murmúrio percorreu o grupo. Ele não foi só suspenso? Perguntou um dos cozinheiros. Não. Eu conversei com ele ontem à noite. E deixei claro que ele não volta. Miguel cruzou os braços. O que ele fez com o senhor Joaquim foi inaceitável. Mas não foi só isso. Ao longo dos meses, eu recebi várias reclamações sobre o jeito dele tratar vocês. E eu ignorei. Achei que ele estava apenas sendo firme. Mas eu errei. Ninguém disse nada. Mas todos sabiam que Miguel estava certo.
A partir de hoje, as coisas vão funcionar diferente. A gente não vai mais medir sucesso só pelo que cada mesa gasta. A gente vai medir pela forma como tratamos as pessoas, clientes e funcionários. Miguel olhou para Lívia. E a Lívia está em treinamento direto comigo. Em 30 dias, se tudo correr bem, ela vai assumir a supervisão de atendimento. Alguns funcionários bateram palma, outros sorriram. Lívia ficou vermelha, mas agradeceu com um aceno. Podem voltar ao trabalho, disse Miguel. O grupo se dispersou. Lívia ficou. Miguel se aproximou dela. Como você está? Nervosa, respondeu Lívia, honesta. Ainda estou aprendendo. Tenho medo de não dar conta. Vai sim, você já provou que tem o que importa. Coragem e coração. Ele colocou a mão no ombro dela. O resto a gente ensina. Você está indo bem. Lívia assentiu, sentindo os olhos arderem. Miguel olhou para a porta. O Joaquim disse que vem aqui hoje. Quer almoçar. Eu quero que você atenda a ele. Eu? Mas você. Ele gostou de você. E eu confio em você. Lívia respirou fundo e concordou. Ao meio-dia, Joaquim entrou. Vestia a mesma camisa azul desbotada, a mesma calça simples, mas dessa vez seu rosto estava diferente, mais leve, como se um peso tivesse saído dos ombros. Ele foi direto para a mesa do canto. Aqui agora tinha uma pequena plaquinha discreta. Reservado. Lívia foi até ele com um sorriso. Bom dia, Sr. Joaquim. Bom dia, Lívia. Ele sorriu de volta. Ouvi dizer que você é a nova supervisora. Parabéns. Obrigada. Tudo graças ao Senhor. Joaquim balançou a cabeça. Não, foi graças a você. Você teve coragem quando ninguém mais teve. Lívia sentiu o rosto esquentar. O que o senhor vai querer hoje? Joaquim abriu o cardápio. Dessa vez, não foi direto para o prato mais barato. Olhou com calma, lendo cada opção. Vou querer o filé com molho madeira e uma limonada. Lívia anotou e foi até a cozinha. Quando voltou com a limonada, Joaquim estava olhando pela janela, observando a rua. Posso perguntar uma coisa? Disse Lívia, colocando o copo na mesa. Claro. Por que o senhor pediu sempre o prato mais barato, mesmo tendo dinheiro para pedir outra coisa? Joaquim deu um sorriso triste. Porque era o que eu podia pagar quando era mais novo, e nunca perdi o costume. Ele olhou pela janela. Mas também porque eu queria sentir se o lugar ainda tinha alma, se as pessoas ainda importavam mais que o dinheiro no caixa. Lívia entendeu. Não era um teste, era uma busca. Por algo que ele tinha ajudado a construir. E o que o senhor achou? Joaquim olhou para ela. Achei que ainda tem gente boa aqui, gente que se importa. Só estava sendo calada por quem não deveria estar no comando. Lívia sorriu. O senhor vai continuar vindo? Vou, enquanto eu puder. Joaquim olhou ao redor. Esse lugar é especial para mim. Foi o começo de algo bom, e eu gosto de lembrar disso. Lívia assentiu e foi buscar o prato dele. Enquanto Joaquim almoçava, outros clientes começaram a chegar. O movimento do meio-dia estava começando. Lívia coordenava os garçons com calma, ajudando onde precisava, conversando com os clientes. E pela primeira vez, o restaurante parecia leve, sem medo, sem pressão. Apenas pessoas fazendo o trabalho delas com respeito. No final do almoço, Joaquim chamou Lívia. Quanto ficou? Lívia sorriu. O Miguel disse que o senhor não paga mais. Joaquim suspirou. Eu sabia que ele ia fazer isso. Ele tirou uma nota do bolso. Então pega isso. Gorjeta para você. Lívia olhou para a nota. Era um valor generoso, mas ela balançou a cabeça. Não precisa, Sr. Joaquim. O senhor já fez tanto. Aceita. Por favor. Ele segurou a mão dela e colocou a nota. Você merece. Lívia aceitou, com os olhos cheios de lágrimas. Joaquim levantou, ajeitou a cadeira e foi até a porta. Antes de sair, virou e olhou para o salão mais uma vez. Seu olhar
era de paz, de gratidão. E então ele saiu. Lívia ficou parada, segurando a nota, com um sentimento que não sabia explicar. Era como se tivesse feito parte de algo maior, algo importante. Márcia passou por ela e sussurrou: "Você fez a diferença, menina. Nunca esquece disso." Lívia sorriu. E naquele momento ela soube que tinha encontrado seu lugar. Mas a história ainda não tinha acabado, porque Joaquim voltaria, e na próxima vez algo iria mudar, algo que ninguém esperava. 3 semanas se passaram. O restaurante estava diferente, mais leve. Os funcionários sorriam mais. Os clientes percebiam a mudança e Lívia tinha se adaptado ao novo cargo com uma naturalidade que surpreendia até ela mesma. Joaquim vinha toda semana, sempre às quintas-feiras, no mesmo horário, sempre na mesma mesa. Mas agora ele conversava mais, ria mais. Parecia estar aproveitando cada momento. Numa quinta-feira à tarde, ele entrou como sempre, mas dessa vez trazia algo nas mãos. Um envelope amarelado. Lívia foi recebê-lo. "Boa tarde, Sr. Joaquim." "Boa tarde, Lívia. O Miguel está por aqui?" "Está no escritório. Quer que eu chame?" "Por favor." Lívia foi até os fundos e bateu na porta do escritório. Miguel estava mexendo em papéis, mas largou tudo quando soube que Joaquim tinha chegado. Os dois foram até a mesa. Joaquim estava sentado com o envelope na frente dele. "Tudo bem, Joaquim?" perguntou Miguel preocupado. "Tudo. Só vim trazer uma coisa." Joaquim empurrou o envelope para Miguel. "O que é isso?" "Abre." Miguel abriu devagar. Dentro havia documentos, papéis velhos, mas bem conservados. Ele começou a ler, e seus olhos foram se arregalando. "Joaquim, isso aqui é o comprovante do dinheiro que eu te dei. Tudo documentado, recibo assinado, tudo certinho." Miguel olhou para ele confuso. "Por que você está me dando isso agora?" Joaquim respirou fundo. "Porque eu sei que você sempre quis me pagar de volta. E eu sempre recusei. Mas agora..." Ele pausou. "Agora eu quero que você faça algo por mim." Miguel sentou, atento. "O que você precisa? Eu quero que você use esse dinheiro, não para me pagar, mas para criar um fundo. Um fundo para ajudar pessoas como eu te ajudei." Miguel piscou. "Como assim? Gente que tem sonho, mas não tem dinheiro. Gente que só precisa de uma chance." Joaquim olhou ao redor. "Você sabe o que é ter alguém acreditar em você quando ninguém mais acredita. Faz isso por outros. Em nome dos dois." Miguel sentiu os olhos arderem. Ele segurou a mão de Joaquim. "Eu vou fazer, prometo." Joaquim sorriu. "Eu sei que vai." Lívia estava ao lado, ouvindo tudo com um nó na garganta. Miguel limpou o rosto e respirou fundo. "Joaquim, tem outra coisa que eu quero fazer, e você não pode recusar." "O quê?" Miguel se levantou e segurou as mãos dele. "Você vai jantar aqui comigo toda semana, e não aceito não como resposta." Joaquim sorriu, com os olhos marejados. "Tudo bem." Os dois se abraçaram. Um abraço longo, de despedida, de gratidão, de amor. Quando se separaram, Miguel virou para o salão. Alguns clientes tinham parado de comer, percebendo o momento. Funcionários estavam observando, emocionados. Miguel ergueu a voz. "Esse homem aqui mudou minha vida, e sem ele, nada disso existiria." Sua voz estava firme, mas emocionada. O que faz um lugar especial não é o lucro, é a humanidade. É lembrar de quem nos ajudou. Alguns clientes observavam em silêncio, emocionados. Outros abaixaram a cabeça com respeito. Não havia espetáculo, apenas reconhecimento. Joaquim ficou ali, envergonhado, mas grato, acenando de leve para Miguel. Lívia estava com os olhos cheios de lágrimas, e naquele momento entendeu o verdadeiro valor daquele lugar. Não era a comida, não era a decoração.
era a história, era o coração. Joaquim voltou para a mesa. Miguel pediu que trouxessem o melhor prato da casa. E Lívia serviu, com todo o carinho do mundo. Enquanto Joaquim comia, ela se aproximou. Senhor Joaquim, posso falar uma coisa? Claro. Obrigada por ter voltado, por ter me dado a chance de fazer o que era certo. Joaquim sorriu. Você não precisa me agradecer. Você fez isso sozinha. Eu só estava ali. Lívia balançou a cabeça. Não. Se o senhor não tivesse voltado, eu nunca teria encontrado minha coragem. Joaquim segurou a mão dela. A coragem sempre esteve em você, moça. Você só precisava de um motivo para usar. Lívia sorriu, limpando as lágrimas. Joaquim terminou de comer, agradeceu e foi embora. Mas antes de sair, virou mais uma vez. Olhou para o salão, olhou para Miguel, olhou para Lívia e sorriu. Um sorriso de quem sabia que tinha feito a coisa certa. Epílogo, 6 meses depois. Noite de sábado. O restaurante estava cheio. Mesas ocupadas, conversas animadas, cozinha em ritmo forte. Lívia, agora supervisora de atendimento, coordenava tudo com a segurança de quem tinha aprendido com o melhor. Na mesa do canto, a reservada, estavam Joaquim e Miguel, conversando, rindo, relembrando. O fundo que Joaquim tinha pedido para criar estava funcionando. 3 pessoas já tinham recebido ajuda para começar seus próprios negócios. E Joaquim acompanhava cada história de perto. Sua saúde tinha piorado, mas ele não tinha medo, tinha paz. Naquela noite, depois do jantar, Miguel levantou o copo. Um brinde ao homem que me ensinou que o verdadeiro valor não está no que a gente tem, mas no que a gente dá. Joaquim ergueu o dele. E ao homem que pegou essa lição e a transformou em algo maior. Lívia se juntou a eles. E a nós 3, que nos encontramos no momento certo. Os 3 brindaram. Enquanto o movimento continuava ao redor, Lívia voltou ao salão. Viu um senhor de cabelos brancos entrar sozinho, vestindo roupas simples. Ele olhava ao redor, inseguro. Ela foi até ele com um sorriso. Boa noite. Pode sentar onde preferir. O homem escolheu uma mesa discreta. Lívia trouxe o cardápio e água. Obrigado, moça, disse ele com educação. Ela esperou enquanto ele escolhia. Vou querer o filé de frango grelhado. Alguma bebida? Só água mesmo. Obrigado. Lívia anotou, sorriu e foi levar o pedido. Joaquim observava o movimento do salão de longe, em silêncio. Então ele virou para Miguel. Você fez valer, garoto. Miguel segurou a mão dele. A gente fez valer. E naquele momento, em meio ao movimento, às conversas, a vida que pulsava naquele lugar, uma verdade ficava clara. O que importa não é quanto você lucra, é quem você ajuda a levantar. Se gostou da história, comenta qual a parte que mais gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui todo dia estamos contando boas histórias.